Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates noturno, sempre logo após o Dois Toques. O nosso programa pode ser assistido através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelo @RDC-TV Digital nas plataformas em que estamos presentes. A RDC TV tem canais no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Não deixe de curtir, de compartilhar e de mandar a sua mensagem. A sua participação é muito importante. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Também de Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. No programa de hoje nós vamos falar sobre a origem da corrupção brasileira e formas de atenuá-la. A história da corrupção brasileira talvez até transcenda o Brasil. Nós vamos tentar entender o que é de cultural, o que é de escolha, e quais são os meios em que a corrupção acaba, digamos, se espalhando de uma forma um tanto quanto mais incisiva. Esse debate está, obviamente, em foco porque o Brasil tem um dos mais altos índices de percepção de corrupção do mundo e uma grande carga tributária, que, obviamente, acaba sendo desviada em boa medida também por causa disso. Para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui no programa de hoje o meu querido amigo Saulo Marimon, que é mestre em Ciências Criminais. Bem-vindo, Saulo. Boa noite. Boa noite. É uma honra estar aqui novamente. Meu querido amigo também, Ayrton Favarin, também está aqui no programa. Ayrton, bem-vindo. Boa noite, tudo bom? Muito obrigado pela essa oportunidade. E é sempre muito bom estar aqui, porque é um debate enriquecedor que a gente constrói e aprende muito aqui. O Ayrton é advogado especialista em governança. E, por fim, o Alexandre Neves, que é advogado e membro do Instituto dos Profissionais em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e que adiantou o seu voo para estar aqui nesta sexta-feira no Cruzando as Conversas. Alexandre, bem-vindo, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Um bom início de festividades carnavalescas a todos. Muito bem. E fico muito prestigiado que tu tenhas feito essa correria toda para poder vir aqui. Aqui é um lugar de amplo debate, sim, sempre enriquecedor e democrático. Muito bem. A última vez que o Alexandre esteve aqui, o assunto é um assunto polêmico das empresas de crédito, né? Eu e o Alexandre fomos chamados de o quê? Mafiosos e... Agiotas. Agiotas. Dessa vez não vai ser chamado. Mas é a democracia, É a democracia. Às vezes, uma das características da democracia também é a incompreensão, né? E é necessário explicar, e voltar a explicar, e tratar do assunto quantas vezes for necessário para que as pessoas se esclareçam. E é a característica do jornalismo isento. Exato. O nosso papel é esse. Né? Muito bem. Corrupção. Aí é um assunto que divide opiniões, mas eu acho que todo mundo chega ao consenso que o Brasil é um país ainda com um nível de corrupção muito elevado. Eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação a por que nós somos um país tão corrupto. E eu começo pelo Alexandre, que já esteve presente em tantos eventos aí relacionados à temática, principalmente a questão do combate à lavagem de dinheiro. Eu gostaria que tu falasse primeiro sobre isso. Pois olha, isso lamentavelmente está no DNA do brasileiro. Né? Quem foi descoberto primeiro, a corrupção ou o Brasil? Né? Então a corrupção nos acompanha aí há 400 anos. Se nós pegarmos aí os últimos 30, 40 anos, hoje a gente vai observar dos anos 60 para cá nós tivemos 80 eventos de corrupção no Brasil. E quando a gente fala em corrupção, a gente fala lá no início daquela leizinha dos anos 90, né, que fala da improbidade administrativa, né, que é a responsabilidade do agente público. E mais recentemente, a 12.846, que trata da corrupção praticada pela pessoa jurídica, tratando dos acordos de leniência, que seria uma espécie
forçando a barra de delação premiada por parte da empresa. E essa nossa lei, a 12.846, ela também tem critérios extraterritoriais, porque ela também fala do agente público internacional, os governos internacionais. Então, é muito importante a gente tratar desse tema e ver, por exemplo, como evoluiu, e é quase impossível fazer o desprendimento da corrupção e dos agentes políticos. Evidentemente que a corrupção privada ela também existe, né? Ela deve ser também combatida e pelos compliance hoje das grandes empresas, nos critérios de como saber e como contratar os seus terceirizados, seus colaboradores, seus representantes. Né? Mas no que a gente fala, no que se refere aos agente político, a gente observa... As pessoas prestam atenção mais na corrupção do dinheiro público, porque, obviamente, é o dinheiro de todo mundo. É de todos, né? é de todos. Quando há corrupção no meio exclusivamente... Presta atenção, no meio exclusivamente privado, bom, é o dinheiro do dono da empresa, que está indo para o espaço. Não nos afeta tão diretamente. O dinheiro público nos afeta a todos. O público é de todos e a gente observa ali a movimentação, por exemplo. Nós temos uma evolução por parte do COAF na conceituação de pessoas politicamente expostas. O ex-COAF. Não, o atual COAF. Não, mas é que agora já não chama mais COAF. Né? Não, voltou a se chamar COAF. Voltou a chamar Voltou. Aquilo ali foi uma confusão, um equívoco que, enfim, vejo que o COAF hoje, dentro daquele cenário, ele saiu fortalecido, porque hoje ele está dentro de uma estrutura administrativa do Banco Central. Acho que ficou bem ali. Eu gostei. Ficou bom e observa que... Posso falar um pouquinho sobre isso? Claro, fica à vontade. Vamos lá. Com relação ao COAF, eu vejo que existe um grande desconhecimento da mídia e da população do que ele faz. Tá? Começa pelo nome, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O COAF não controla. O COAF recebe informações de vários setores da economia, né? Cruza essas informações e ele gera, e é muito importante isso, e isso foi a pedra de toque de toda essa polêmica da decisão, por exemplo, do Toffoli, ele gera uma ferramenta chamada Relatório de Inteligência Financeira. E entrega para as autoridades competentes, ele faz a disseminação desse relatório, onde ele tem indícios. O COAF não processa ninguém por lavagem de dinheiro, o COAF não prende ninguém, nem investiga. Ele entrega indícios de lavagem de dinheiro, com base em inteligência financeira, e esse relatório ele é sigiloso, tanto para o COAF quanto para quem recebe. E é esse tratamento sigiloso que tem que ser dado. Aí o que acontece? Em algum momento vazou, vazou o assunto lá dos depósitos de R$2.000 em sequência no caixa expresso da agência da Alerj. Né? O COAF, ele não entra na conta bancária. O COAF não tem acesso à movimentação bancária de ninguém. O COAF não acessa dados sigilosos da base da Receita Federal. Tá? Ele faz a inteligência financeira que é estritamente sigilosa. E o que mudou com relação à nova lei desse ano, que trata do COAF agora na estrutura do Banco Central? E o COAF apertou um pouco o que se refere ao critério da preservação de sigilo. Então, ele traz algumas penas, né, para agentes do COAF que, porventura, quebrem esse sigilo ou comentem processos que estão em andamento. Porque é fundamental, para preservar uma investigação criminal por corrupção, por lavagem de dinheiro, é fundamental o sigilo. Falando nisso, nós observamos dois outros normativos, a instrução 617 da CVM e a resolução, que agora não me lembro o número dela, que é recentíssima, a Bacen, que ampliaram, seguindo uma resolução chamada 19 do COAF, ampliaram o conceito de pessoas politicamente expostas. E tem algumas coisas interessantes. O mais interessante dessa ampliação de conceito é aquilo que a regra chama de estreito colaborador. Estreito colaborador. O que é o estreito colaborador? É alguém que tem um arranjo como procurador ou apenas representante, certo? Numa pessoa jurídica, direito privado ou sem personalidade jurídica, que foi feito em benefício, sabidamente em benefício de uma pessoa juridicamente exposta. Estávamos conversando aqui no início sobre o assunto do sítio, de Atibaia. Né? Esse sítio aí me complicou, viu? Então, veja, qual é o arranjo que foi feito? Né? Eu tenho lá um sujeito que se diz dono, e aqui não vou entrar na questão se ele é dono ou não, enfim, todos nós sabemos que a primeira etapa da lavagem de dinheiro
é o afastamento do dinheiro. Ocultação. Tá? E nesse momento eu começo a colocar em nome de terceiros, laranjas, interpostas às pessoas, porque o que eu brinco... Aí cria-se uma figura até interessante, né? Que a prova de que é de que não é. É mais ou menos isso, porque o que acontece? É um crime de difícil prova. Difícil prova. Então, uma vez um repórter veio fazer uma entrevista, aquele jornalista tendencioso já perguntando o que o senhor acha de um processo onde não tem prova da propriedade do sítio. E eu perguntei para o jornalista, você leu a lei? As duas palavras que iniciam, os verbos que iniciam o tipo é ocultar ou dissimular. Sim. Quem oculta ou dissimula, não coloca no seu nome. Recebi a propina lá de uma construtora, da minha empreiteira, fui lá no loteamento, comprei um sítio no meu nome. Comprei o carro no meu nome, comprei o avião no meu nome. É inviável. Né? Então, essa figura do estreito colaborador cai como uma luva. Falta daquilo que se chama de ato de ofício. Né? O ato de ofício. Eu vou registrar em cartório a propriedade que me foi dada em virtude de uma negociata. Uma negociação que não ficou muito clara. Ninguém vai fazer isso. Então, eu vejo que ampliou a ampliação do conceito de PEP foi muito importante, tem sido muito importante. Se, por um lado, amplia-se o rol de quem são as pessoas expostas politicamente, por outro lado, também tenta-se fixar que esse conceito de PEP, né, ser PEP não é doença infecto-contagiosa. Né? Então, não significa que o sujeito... Porque hoje, a moda, o compliance, né? E vem agora os compliance officers fazendo tábula rasa, terra arrasada, tudo é. Calma. O objetivo é a gente poder identificar uma pessoa exposta politicamente, nesse aspecto, monitorar e entender a negociação que ele faz. O que ele faz? Pô, eu sou PEP, eu tenho uma fazenda aqui com 20 vacas leiteiras, eu vendo leite para a cooperativa, tranquilo, sempre foi assim. De um dia para a noite, às 20 viraram 200 vacas, eu comecei a fazer operações em dinheiro, veio um carro com chapa preta para pegar o recurso, monitorar esse tipo de situação. Mas só para voltar um pouco desse conceito que é de dificílima identificação, que é o estreito colaborador, né? Que é aquela pessoa que dentro da nossa paróquia, né? Dentro da nossa comunidade, a gente sabe como que ele se mexe e o que ele faz, o que aquele sujeito faz. Pô, vem um sujeito de blazer bonito, o cavanhaque aparado, de óculos bem apessoado. Ele está sempre do lado de um político, com carros do ano, né? E ele está lá mexendo num sítio, agora que ele diz que é dele, mas ele não gosta de sítio. Né? Aí aquele sítio, como o colega falou que tem os cremes da minha esposa, fotografia da família, pedalinho com o nome do neto, a roupa de cama. Tá? Então, esse arranjo foi feito em benefício de uma PEP. Tá? Então, foi uma grande evolução que a gente viu agora no final do ano de 2019 e, graças a Deus, terminou essa confusão. E também esse assunto do Toffoli que demonstrou, aqui não sei se a gente pode criticar ou não, né? Mas a decisão do Toffoli demonstrou, vamos levar para um lado razoável, ao invés da crítica. Minimamente demonstrou um enorme desconhecimento de como funciona o COAF e o relatório de inteligência financeira. Foi uma decisão catastrófica. Pavarim. Olha, corrupção, eu acho que a gente parte do pressuposto que a corrupção é ambidestra. Ela tanto é de esquerda como de direita. Não existe uma corrupção. Nós estamos falando muito de esquerda porque faz 13 anos que a gente conhece a maior empresa do mundo em corrupção, que foi o governo de esquerda do PT, que é um reflexo de uma situação que foi implantada na América Latina por uma ideologia bolivariana, e ela precisa disso para poder sobreviver. Então, se nós formos ver o que temos de passado nos outros países que fazem parte da nossa tribo aqui da América, todos têm o mesmo histórico e tudo. Então, corrupção é ambidestra, primeiro ponto. Segundo ponto, por que a corrupção no Brasil, e aí eu vou discordar um pouco do colega, ela não está no DNA, na minha opinião, eu não vejo que ela esteja no DNA do brasileiro. Ela é muito fácil porque o Estado quer controlar tudo. E quando nós temos um Estado que mistura o público com o privado, essa inserção do Estado dentro do privado, ele só consegue tirar proveito para quem? Para quem está no comando do Estado.
As maiores construtoras desse país, aquelas que geraram cultura de um país de boas construções, de boas obras, e que internacionalizaram o nosso métier construtivo, a nossa engenharia conhecida em nível mundial, foram levadas para dentro de uma situação de corrupção, porque se vendeu para elas, ou se disse para elas assim, olha, é assim ou não é assim. Agora, se o empresário aceitou, por quê? Porque ele tem o benefício do Estado, e o Estado vem se meter no privado. Então, isso acontece em função de que o Estado está cada vez mais se metendo no privado. Quando nós começamos agora a ter uma lei de liberdade econômica, uma questão de ajudar as empresas que não têm uma operação que venha a ser um prejuízo ou um risco ao ambiente, precisar de alvará, tu diminui a incidência do Estado. Um escritório de advocacia precisava ter um alvará obrigatoriamente. E aí o que acontece com isso? Tu dá chance do ente público vir se beneficiar. Então, isso acontece. Quando nós tocamos isso, quando nós mudamos a situação de uma carteira de estudante ser feita de maneira online, que não precisa um partido político fazer o gerenciamento dessa carteira de estudante, isso tu tira a mão do Estado de dentro da questão privada. Por que tem que cobrar? Quem é que ganhava esse dinheiro? A questão muito mal explicada do DPVAT, que acabou, voltou e depois voltou e voltou reduzido. Nós fizemos um programa aqui não faz muito tempo exclusivamente sobre Exatamente, fraudes no DPVAT. Exatamente isso. O que acontece com isso? Quem é que não sabe que as seguradoras ganham? Tu paga 2 vezes a mesma coisa. Por quê? Porque o Estado vem a se meter onde não é da competência dele. E isso leva o Estado a ficar grandioso, e as pessoas que vendem a ideia de um Estado protetor, vou te tirar da pobreza, vou fazer tu melhorar, vou fazer tu crescer, elas levam isso para eles. Quanto à questão essa do ministro Toffoli, uma situação sobre o COAF, alegar ignorância, os colegas na mesa vão dizer assim, ó, isso não é saída para ninguém, né? Tanto é que ele alegou ignorância até o ponto que disseram assim, ok, o senhor vai levar autorização para poder acessar os dados do COAF, mas mediante a sua senha particular, a senha privada. Ele fez isso? Não. O que ele fez? Minuto posterior, ele voltou atrás. Então, se nós conseguirmos reduzir a posição do Estado, conseguirmos reduzir a ingerência do Estado na coisa privada, eu acho que a gente tende a diminuir a corrupção. E o DNA, como disse o colega Alexandre ali, é porque assim, o Estado quer fazer tudo, o Estado quer controlar tudo, e não tem que fazer isso. A incidência que nós temos em bens de consumo nosso é um absurdo. Enquanto nós temos os Estados Unidos, que é linear 7%, o Japão é linear 9%, o Brasil tem 40%, 63%, 23%, a cesta básica é 23%. O que o Estado tem que se meter nisso? Então, é isso que faz a corrupção crescer no Brasil, de ambos os lados. Saulo, meu irmão. Meu boa noite a todos. É uma satisfação Eu devo estar aqui dizer que eu novamente. me alinho com a posição do Ayrton Favarini. Muito obrigado. Eu tenho algumas divergências. Então vamos lá. O programa é bom por de isso. divergência. Mas é por isso que estamos aqui. Primeiramente, né, a fazer uma ideia de que 13 anos de partidos de esquerda foi uma gestão corrupta, eu penso que é uma generalização perigosa. Primeiro, porque se analisarmos os indivíduos, e aí que está a questão, agentes e poder. O problema é que não precisa, na corrupção, que quem exerce o poder tenha um controle, ou interno ou externo. E falo eu, que trabalhei num órgão de controle interno, que é a Corregedoria Geral de Polícia. Tinha partidos PP, MDB, PT, todo mundo estava ali. Assim como teve, e muita gente não gosta disso, na ditadura militar, corrupção. Claro. Que não se fala porque, em 82, por exemplo, alguns governos queimaram papéis para não ficar documentado nada, porque não tinha interesse em aparecer. Então, o que me parece é que é mais ou menos com aquela história. Por que tem um tornado perto da tua casa hoje? Porque antes não tinham grandes cidades. Morava no interior, então ninguém sabia. Hoje, com a internet, com o WhatsApp, sabe tudo. Ou seja, quanto mais transparente, maior a chance de aparecer. Então, a corrupção não é... Numa ditadura... de esquerda ou direita, não aparece. Ditadura, lá pro senso, as duas. Não estamos discutindo isso aqui. O acesso à informação é menor. Exato. Tem como saber.
Eu concordo com o doutor Ayrton no seguinte sentido. Eu não sou um anti-Estado. Também não sou um defensor de que o Estado o Estado precisa estar em tudo, mas também não sou aquele cara que destrua-se o Estado. Não sou. Mas, também não leva essa posição. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas uma coisa é certa, a corrupção ela advém basicamente de relacionamentos do privado com o público. Com certeza. E aí qual é o problema? Vou dar um exemplo bem banal. Se você pedir para, de repente, uma demanda num órgão público qualquer, e o cara disser assim, 15 dias estará pronto. Tu vai para sua casa e fica tranquilo, 15 dias estará pronto. Estará? Pode ser que sim. Mas, e aí é que está o detalhe, muitas vezes pode acontecer de que alguém de dentro da máquina pública diga, olha, eu te consigo agilizar. Eu te consigo por 5 dias. Tem que pagar um por fora. Vou fazer a mão pro amigo, não sou manicure, mas faz a mão, né? Então, o cara vai lá e agiliza. Ou você tem o interesse, eu preciso de um alvará logo, eu preciso abrir essa empresa. Ou seja, a corrupção, ela vem de uma ideia de, primeiro, que o privado, ele acredita, e eu dou um exemplo como sociólogo, pegue uma via pública com os carros, tu quer chegar mais na frente do outro, tu ultrapassa um, ultrapassa outro, tu quer chegar na frente, tu quer, como diria a lei de Gerson, ter vantagem em tudo. Então, isso serve aos dois, ao corruptor e ao corrupto, porque ambos vão ser beneficiados. Né? Você com a agilidade de um serviço que deveria ser feito regularmente, sem o pagamento, e o agente corrupto que vai acabar ganhando dinheiro que não deveria receber. Nessa hora, muitas pessoas ganham. Né? E eu falo em lavagem, quando falo de lavagem, porque eu trabalhei numa vara federal que era especializada em lavagem de dinheiro, aqui com o doutor José Paulo Baltazar Júnior, que é um grande magistrado que hoje trabalha com cartórios Mato Grosso do Sul. Mas, basicamente, se você conseguir... No caso, por exemplo, eu vi policiais que alegavam que era herança o dinheiro obtido de forma ilícita. Morriam pessoas à torta e direito. Era incrível isso, né? Sempre, como é que o senhor prova essa casa no seu nome? Essa casa não é beneficiado, o senhor? Eu ganhei uma herança de um avô e tal. Então, a primeira coisa... Não tem deputado aí que, para justificar os ganhos extraordinários... A loteria? Ganhou 300 vezes na loteria. Os anões do orçamento... Eu gostaria de ter essa sorte. Então, a primeira coisa, as pessoas, elas acreditam, e isso é histórico, né? Eu acho que até o Max Weber falou nunca ganhou na loteria, né, Rivelino? Tem que tentar, né? Tem que apostar. Mas o fato é o seguinte, o Estado, ele acabou criando, a partir da própria estrutura, aí, desde o Brasil, porque o Brasil, ele foi, primeiro virou Estado, depois se pode discutir nação. Foi uma coisa invertida. Então, a partir do momento que você precisa ascender um serviço público, você precisa chegar em alguma situação, aí tu começa a ter uma ideia de um arreglo, de um caminho, e aí tu começa a cortar caminhos. Ou seja, na verdade, se nós tivéssemos uma percepção, e o Estado fosse transparente, claro, né? Olha, o prazo é assim, é inegociável, eu não vou poder fazer na frente do senhor, nós temos lei do idoso, preferência por 80 anos, etc., mas não vou passar você na frente. Aí seria um bom começo. Agora, só fazendo aqui uma pontuação sobre o que foi falado na mesa, eu acho que é importante nós observarmos que a ideia de corrupção no Brasil, de alguma maneira, talvez pela transparência do período democrático tenha se tornado cada vez mais clara para as pessoas, é de que agora já não existe mais aquela figura, né, objetiva que existia do corruptor e do corrupto. E sem entrar no mérito dos descaminhos ou dos problemas que se observou durante a Operação Lava Jato, mas o que me parece muito claro é que a nova modalidade de corrupção inverteu os polos. Foi dito aqui pelo Saulo e pelo Ayrton que a corrupção se dá principalmente pela associação do Estado com o setor privado. Isso acontece no Brasil. Isso acontece no Brasil porque nós temos um setor privado oligopolizado, carente de recursos públicos. Nós temos um Estado muito forte que sustenta esses grandes empresários em nível federal e que se unem de alguma maneira para se beneficiar mutuamente do contexto.
por exemplo, já que mencionou-se aqui a Operação Lava Jato e o Petrolão. O Petrolão foi isso, né? As empreiteiras e o Estado associados de maneira criminosa para se locupletar dos contratos que são estabelecidos, né? Se beneficiar através dos recursos que são desviados. Agora, eu acho que é importante dizer o seguinte, antigamente, as empresas poderiam ser até mesmo tratadas como os corruptores. Mas o que me pareceu aqui foi exatamente o inverso. No caso, as empresas foram até mesmo achacadas para participar do cartel, coagidas, sob pena de não participarem dos contratos, serem colocadas à margem dos contratos, ou entra para o esquema ou está fora. E a empresa, obviamente, entrava no esquema. Eu acho curioso, porque nenhum empresário vai chegar para o setor público e vai falar assim, não, eu quero te pagar uma propina. Quer dizer, eu vou pagar uma propina. Mas isso não existe. O cara vai ser coagido a pagar a propina. Mas se tu for no Nascedouro, então, te interrompendo, desculpa, se tu for no Nascedouro lá, a participação da empresa na política, quando ela dá um dinheiro para o político se eleger, quando ela vai vender ou vai participar de uma licitação internacional, onde o Banco Nacional de Desenvolvimento brasileiro jogou um capital muito grande nesse país, com a obrigação de esse país contratar uma empresa brasileira, tu fecha um ciclo da corrupção. Não, claro, mas eu estou falando que a empresa nesse caso... Está em Cuba. Mas eu estou falando que nesse caso se inverteu aquela história, né, do empresário que compra o político para ganhar um benefício. Aqui aconteceu, nesses casos aqui mais recentes, aconteceu o inverso. O Estado coagiu as empresas para corromper, porque o objetivo, o grande ganhador era o detentor do poder, os partidos políticos que estavam no poder. Esses se beneficiaram dos contratos porque desviavam dinheiro dos contratos para poder o quê? Financiar suas campanhas, se manter no poder e se manter beneficiando do contexto. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Não, olha só, são situações que a gente tem que entender que são completamente diferentes. Né? Vamos lá, mensalão, valores envolvidos no mensalão. O objetivo do recurso do mensalão. Né? Qual era o objetivo do recurso mensalão? Aprovar os projetos de interesse de empresas, etc, etc, etc. É um evento de corrupção, é um evento gravíssimo de corrupção. O problema é que quando a gente chega, tá, e independente, como tu falaste, independente dos desvios que houveram, se é que houveram, enfim, por exemplo, eu discordo profundamente, eu sou admirador do Ministério Público, sou egresso da Escola Superior do Ministério Público, hoje aluno da Escola do Ministério Público, mas aquele PowerPoint foi de uma infelicidade absurda, né? Mas quando a gente chega na Lava Jato, os números da Lava Jato são muito zero, tem muito zero naquele São estarrecedores. Estarrecedores. E o que ele falou? Nesse evento Petrolão e Lava Jato, tá? Foi um assédio pantagoélico nas contas das empresas. O Estado foi o corruptor. O Estado foi não foram as empresas. O Estado foi uma draga de recursos. Foram corruptores. Os agentes. Que não tiveram controle. Antes era o inverso. A empresa comprava o agente do Estado para receber o benefício. Agora se dá o inverso. O agente do Estado coapta a empresa para fazer o que ele quer. Então chegamos na conclusão... Inverteu-se o polo. Chegamos na conclusão indeflectível de que cada um tem um preço. Não. Sim, porque se eu sou uma empresa, na minha opinião, se eu sou uma empresa e tu me vem com um valor para me pagar, para eu poder contribuir contigo, para eu poder participar daquela obra pública, e eu fazendo os meus cálculos, vou ver o meu BDI lá, o BDI que é o lucro, que é o resultado da operação, é satisfatório mesmo eu pagando isso? Eu já estou feito, eu sou um corruptor. Mas acontece isso, isso acontece também exatamente pelo que tu mesmo falaste, quer dizer, existe pouquíssima concorrência no setor privado brasileiro, que é oligopolizado, e ele está associado com o Estado. Então, isso obviamente gera uma cadeia de corrupção que faz com que a nossa seja maior do que a dos outros países. Especificamente na questão de contratação de obra pública, um edital de licitação, ele não é feito em 30 e 60 dias, ele é feito quase que um ano. E as exigências técnicas que tem ali, principalmente quando vai fazer uma rodovia, por que o Exército consegue fazer uma rodovia mais barata? Ele compra de outro lugar que todas as empresas privadas compram? Não, ele compra dos mesmos lugares. O Exército não produz asfalto. Sim. Só que o Exército não aceita algumas condições que aceitam. Porque assim, para te comprar um asfalto, tu tem que comprar de 3 ou 4 empresas em nível nacional e só essas, não tem outras.
E o Exército faz o monitoramento. Mas isso não é um mercado extremamente fechado, com pouca concorrência, que favorece o ambiente de corrupção? Sim. Claro que sim. Mas se o... Você tem 4 fornecedores, você está preso a eles. Mas se o caso, quem tá comprando, adquirindo a matéria-prima, for olhar com atenção as condições às quais ele está comprando, ele diz, não, esse preço eu não pago. E eu vou fazer então de comprar. Mas aí é que está a questão. De novo, pessoas físicas ou jurídicas, elas, quando vão se relacionar com o poder público, elas não têm a ideia de transparência de que aquilo que elas vão demandar, um exemplo, um empresário de uma cidade pequena, que vai prestar uma licitação de fornecimento de hortifruti para uma creche, uma escola estadual. Se ele não tiver essa creche, ou a chance de participar dessa licitação de forma lisa, limpa, ele não vai sustentar mais, vai acabar aquele cara ali. Entendeu? Porque ele não vai conseguir concorrer com os outros. Então, primeira coisa, a 8666 tem problema desde 93, que foi criado pelo deputado Luiz Roberto Ponte, no que diz respeito à competitividade. Ou seja, as pessoas acabam fazendo... às vezes os empresários fazem, não, agora você vai nessa licitação, você ganha, na próxima eu vou. Fazem um rodízio. É uma coisa assim absurda. Até eu tenho um texto que eu pesquisei ontem, de uma pesquisa no CAGE, no Rio Grande do Sul. Por exemplo, nos orçamentos públicos em escolas públicas, foi observado que orçamentos elaborados para a reforma de estrutura metálica de ginásios custavam mais que o dobro de uma nova estrutura. Quando eu fui presidente de licitação de uma escola pública uma vez, e eu fiz o critério da licitação de menor preço. Aí o segundo colocado ficou insatisfeito e eu descobri que o segundo e o terceiro estavam na mesma história. O terceiro recorreu para a Secretaria de Educação, dizendo que o valor era muito baixo que o cara ofereceu. Mas dava, custeava. Aí, do ponto de vista técnico, um pouquinho de licitação que eu conheço e a experiência que eu tenho em construção de obra pública é o seguinte: quando um empresário do segmento da construção civil vai fazer um orçamento, vai mostrar um preço para um órgão público, ele já coloca no preço, na constituição do preço de venda dele, a condição de que o Estado pode não pagar, parar a obra. Nossas obras da Copa não encerraram ainda aqui, né? Cancelaram uma ontem, né? Cancelaram o que nem começou, né? Isso aí. Nós conseguimos cancelar uma obra que nem começa. Então, é melhor não começar. Da Plínio. É melhor não começar, porque a obra ia durar 30 anos para ser feita, ia um monte de gente se loucura. Então é isso tipo de coisa. Por quê? Porque não há uma seriedade do Estado na contratação da obra pública. Por que parceria público-privada não deu certo no Brasil e tem muita dificuldade em dar certo? Porque não há do Estado um engajamento, uma responsabilidade, uma contribuição efetiva para ele poder buscar um parceiro público, um parceiro privado, perdão. Por exemplo, aqui em Porto Alegre teve essa da luz. Está parado na justiça por um pormenor ali que foi apresentado. Isso. Mas foi muito elogiada a PPP. Sim, elogiada ela é, porque ela é muito bem escrita. Conseguiu um ágio gigantesco, uma negociação que ficou muito acima das expectativas, mas está parada na justiça. Claro. E a segurança jurídica, como é que fica? Porque a empresa que participou cumpriu todas as obrigações que estavam ali. Isso desestimula os agentes privados a fazer investimento. Sim, porque nós temos empresas no Rio Grande do Sul. Porque assim, para tu participar disso, tu gasta. Tu tem que fazer uma apresentação, um projeto. É o envolvimento de hora técnica muito grande. Bota uma grana ali que não está no gibi. E daí, de repente, simplesmente... Não, para. Nós temos empresas de construção civil dentro do Estado do Rio Grande do Sul que elas não participam de obra pública, em função de que há dificuldade na remuneração disso aí. Então, tu vai ter que... Quantas empresas acabaram dentro do Rio Grande do Sul? Aquelas empresas que tu incha para poder fazer uma obra pública, o Estado não paga, o Estado, e eu digo Estado pode ser o Estado, o governo federal, o Estado estadual e o município. Não paga e tu tem que demitir todo aquele monte de pessoas. Isso é custo que tu não pode buscar depois. E é irrecuperável. E é uma tristeza para o Estado. É irrecuperável. Vai lá, Alexandre. Frequentamos e participamos lá de algumas situações no CICEPOT e no CETICEPOT. O que foi feito com as construtoras gaúchas aqui é inenarrável. Mas voltando um pouco da cultura da corrupção. Né? Que a gente olha os escândalos, os números macro, as situações do político envolvido, do empresário, enfim. Mas a gente tem que parar para pensar um pouco na corrupção que começa na seara familiar. Né?
Aquela história, meu filho não paga, se até 10 anos de idade ele não paga para entrar, ou paga meia para entrar no cinema, e o pai chega e diz, filho, fez 11 anos ontem, mas diz que tu tem 10. É o sujeito que para na vaga do cadeirante, é o sujeito que para em pista dupla. Na minha atuação, uma coisa que me incomodava muito, quando eu ia a fórum, hoje eu evito pisar no fórum, final de ano. Né? Chegava lá no final de ano, as varas estavam, o senhor frequentou isso, sabe? As varas estavam lá abrindo cestas de presente dos escritórios de advocacia, era espumante, uísque, nozes, presentes da mais variado sortimento, caros. Né? Como é que se sente o advogado que não tem ou não quer participar dessa política de brindes? Isso é um agrado. De que forma que o servidor vai olhar aquela folha timbrada, lembrando, pô, esse sujeito me deu uma garrafa de champanhe, um presunto, um peru, não sei. Né? Então, acho que uma das coisas que a gente aprendeu lá, eu fiz uma certificação na BBC sobre anticorrupção. E uma das coisas que me marcou muito foi a chamada política de brinde. Como é que funciona a política de brinde? E foi falado da política de brinde de uma empresa japonesa, dizendo que os funcionários não podem receber presentes. Todos os presentes que eles receberem vai para a mesa do presidente. Vai para a sala do presidente. E o presente do presidente só é dado quando ele sai da empresa, quando ele vai aposentar ou vai para outro cargo e fica na empresa. Tá? Eu achei muito interessante. E uma coisa que eu ouvi foi uma diretora de um laboratório de remédios conhecido, né, nacionalmente conhecido, que ela disse, na minha empresa, nós temos uma política de brindes, a gente sabe como que as laboratórios atuam com os médicos, né? Promoção de viagens e congressos, coisas e tal. E ela disse o seguinte, na minha empresa existe uma política de brindes, que ela é muito austera, vale para todos, menos para o dono. E aí a instrutora disse, então você não tem uma política de brinde. Né? Então, começa nessas pequenas coisas, E fica endêmica quando o poder público começa a colocar dificuldades que podem ser transponíveis pela burocracia engessadíssima no Brasil, essa burocracia que é uma doença degenerativa. E que leva as pessoas a quererem pular por cima dessa burocracia e praticarem atos de corrupção política. Porque a pessoa entra em desespero. O Estado joga as pessoas... Eu fiz uma comparação com uma via pública de trânsito, que as pessoas querem passar umas às outras. Mas só para dar uma ressalva, eu trabalho no Judiciário Federal e, pelo menos, fora das várias que eu trabalhei, estou lá há 13 anos, 14, e quando foi recebido algum tipo de cesta, era uma coisa muito módica, porque havia uma orientação da direção do foro e da direção das secretarias, né, para evitar qualquer tipo de benefício, né, para aquele escritório A ou B ou C. Então, olha, eu confesso que faz alguns anos que eu não vejo nenhum tipo de presente. Teve no passado, até teve, mas muito módico. E teve um episódio engraçado que uma vez... E isso também pode gerar uma festa de corrupção, que é o agradecimento. Eu trabalhei em vara previdenciária e as pessoas elas têm dificuldade de saber como é que vai ser o seu processo. Porque às vezes não tem acesso ao advogado, uma conversa periódica, e não entende a lógica do processo. Então, por ser professor, eu chegava para a pessoa e explicava, olha, vai ser assim, assim, assado, coisa e tal. E a pessoa queria me agradecer. Eu disse, não, o seu agradecimento, a sua alegria, que deu tudo certo dentro da sua expectativa. Ele, não, mas eu vou lhe presentear. Eu disse, não, você não pode me presentear, não é ético, está errado. E aí ele, não, eu vou trazer um presente. Aí eu chamei a diretora da secretaria, ele trouxe um presente, coisa e tal, e eu não posso receber. Era uma imagem de uma Nossa Senhora, pequena, daquelas bem, assim, pequenininha mesmo. Então, era um simbolismo. Aí, nesse aspecto, eu agradeço a honraria, mas não se presenteia servidor público, não se recompensa por um trabalho que ele é pago para fazer. Esse é o detalhe. As pessoas não têm noção de que são detentoras, na verdade, desse Estado, que elas pagam essa conta. Eu concordo com o senhor e digo o seguinte, no âmbito de corrupção, não é esse funcionário que vai fazer a diferença se aceitar uma cesta básica, aceitar isso. É bem mais alto. Claro. O tom do topo é bem mais alto. É muito mais alto quem faz a corrupção. E aí nós podemos até começar o porquê que ela acontece, porque a punibilidade dela não tá sendo efetiva. Nós temos os agentes públicos também envolvidos na proteção da corrupção, porque essa é uma onda, ela vai pegar neles, ela é uma escada, ela vem pegando.
Vocês já ouviram o Deltan Dallagnol? Agora? Então, nós estamos estourando o tempo. Agora. Porque o bate-papo, obviamente, está muito produtivo, está passando rápido e nós esgotamos o tempo do primeiro bloco, mas depois que nós voltarmos, o Alexandre fica com a palavra. Obrigado. Cruzando as Conversas vem para o segundo bloco, depois do intervalo, você fica conosco, nós já voltamos. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Faquinha acabou de dizer que a delação do Cabral não existe. Volta aqui no Cruzando as Conversas com o nosso programa de hoje que trata sobre corrupção. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você, de Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais, e de Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. No programa de hoje temos Ayrton Favarin, também Alexandre Neves e Saulo Marimon falando sobre essa temática da corrupção. Eu queria só, antes de devolver a palavra para o Alexandre, que eu interrompi ao fim do primeiro bloco, um dos anúncios, eu não sei no que deu, se vai dar em alguma coisa, mas eu achei bom porque gosto e sou, como liberal, um defensor dessa ideia. Mas um dos anúncios feitos pelo Paulo Guedes, na época em que esteve no Fórum Econômico de Davos, foi de que o Brasil poderia entrar, né, para o acordo de compras governamentais. O acordo de compras governamentais determina que países signatários deem condições de igualdade para empresas nacionais e estrangeiras nas contratações de serviços de compra de produtos pelo poder público. Ou seja, tu abre o mercado, tu possibilita a concorrência e tu diminui a incidência de casos de corrupção. Por quê? Porque tu vai ter um maior número de pessoas disputando o mercado e, obviamente, você não vai ficar preso a 4 ou 5 empresas, como, por exemplo, essas que fornecem asfalto. Por que tu não pode, eventualmente, contratar uma empresa estrangeira que fornece asfalto? O que for melhor para o custo do erário é o mais adequado. E isso tem que se permitir numa escala global. Eu, como defensor da abertura econômica, eu vejo isso como uma ferramenta de diminuição da corrupção. E este acordo de compras governamentais, ele é um dos muitos acordos que integram aí as regras que são estabelecidas ou os meios de atuação dos países que integram, por exemplo, ao CDE, que eu não digo que é o clube dos países ricos, eu digo que é o clube dos países organizados. Eu não acho que seja o clube dos países ricos. Vamos lá, Alexandre. Pois é, estava falando, o que foi colocado do tom que vem de cima, né? E dos pequenos atos de corrupção. Eu acompanhei uma palestra do Dallagnol, lá no início da Lava Jato. Eu já assisti algumas palestras dele e confesso aqui que, com certeza... Ele é um pregador, né? Eu sou de um tempo... Eu vim de uma escola do Ministério Público onde o promotor de justiça era treinado a ser austero. Tá? Eu sou do tempo em que juiz de direito não usava adesivo de partido político no carro. Tá? Nós tivemos agora esse episódio lamentável do Marcelo Bretas, aí, que para mim devia ser punido. Não entendo. Devia ser punido, porque ele está... Na minha opinião, ele está transitando o judiciário com a atuação dele. Ele está transitando numa esfera que não é dele, não é do poder do judiciário. O juiz tem que ser austero, o Ministério Público tem que ser austero. O apelido dele é Maron Bretas, porque ele gosta de postar no Instagram as fotos que ele é bombado. Quando a gente assume essa postura do juiz, de um promotor, eu acho que ele passa a ser uma pessoa pública, com certeza, um servidor do Estado de uma outra categoria, e ele tem que preservar a sua austeridade. Despachar pelo Twitter, denunciar pelo Instagram, isso aí é uma coisa que, no meu tempo, né, que aprendi assim, é uma coisa inconcebível. E o Deltan tem Twitter, tem o Gilmar Twitter, Mendes tem Twitter. Isso aí é enfim, mas voltando à palestra dele, o que ele falou na gênese da Lava Jato? A pergunta que ele fez. Ele fez uma pesquisa, certo? E para saber quantas pessoas estavam presas, efetivamente presas, no estado do Paraná, por corrupção. E ele chegou a um número, né? Eu não me recordo ao certo, mas menos de 100 pessoas, algo em torno de 70, se não estou enganado.
E ele foi ver qual era a causa, qual é o motivo. Por que esse sujeito está preso? Ele chegou a uma constatação, uma estatística. Todos estavam presos por atos de corrupção, por conta de tentar seduzir ali o policial rodoviário federal, por conta da tríplice fronteira. O sujeito que traz o contrabando, a muamba, o computador, a droga, mas também o brinquedo de plástico. Né? Nenhum político estava preso no estado do Paraná por conta de atos de corrupção. Não havia isso. E aquilo incomodou, porque ele via, no início da Lava Jato, ele via que a Lava Jato era um novelo de lã infindável. Né? E isso motivou, ele falou isso nas primeiras palestras, motivou assim, a atuação da equipe dele, aquela força-tarefa, a República de Curitiba, que, claro, cometeu exageros que a gente tem conhecimento, mas motivou a sacudir o grande, o tom que vem de cima. E eu digo, nas minhas palestras, eu digo que o mundo mudou. Veja só, voltando um pouquinho. Quando o COAF faz os relatórios de inteligência financeira, ele faz o relatório ele faz o a pedido ou também faz de ofício. Quando ele faz de ofício as suas expensas, ele dá uma olhadinha para setores da economia. Em 2014, houve orientação para observar mais o recurso de campanha política. De 2014 para cá, o Brasil mudou. E 2014 foi ontem. Era inimaginável que, de lá para cá, nós tivéssemos 2 pontos. Primeiro, um dono de um banco preso. Um deputado federal líder da falando do André Esteves? Do André Esteves. Mas não está mais. Ele estava dando palestras esses dias. Mas foi. Inclusive, quer criar o MIT brasileiro. Mas foi. O Sérgio Cabral, o Eduardo Cunha, aquele líder do PT no Congresso, no Senado Federal, o... Senado? Sim, o senador, O Vacareza? Não, esse era deputado. Me fugiu o nome. Do Mato Grosso do Sul, né? O Bom, Delcídio Amaral? Tem tantos petistas Delcídio do Amaral. Tem tantos petistas envolvidos que é difícil até lembrar. O PP, MDB... Marcelo Odebrecht. PSDB que não está preso, né? Ike Batista. Olha a partidarização da Lava Jato, né? Então, mesmo que tenham sido prisões meteóricas ali, outras nem tanto, exemplo aí do Sérgio Cabral, do Eduardo Cunha, mas houveram. Isso mostra que o Brasil mudou. De 2013, 2014 para hoje, é um outro Brasil. Né? E espero que continue mudando, e espero que mude sem tantos excessos assim, mas que a principal mudança seja exatamente no que o colega falou, o tom que vem de cima. Entende? O comprometimento do gestor público com a inexistência ou a corrupção zero, que foi acontecer em Nova York, em outro sentido, na criminalidade, com a tolerância zero. Broken Windows. Né? Tolerância zero. É a política de brinde para o servidor, mas também né? Sabe que eu te ouvindo agora e relembrando algumas coisas, a gente pensa o seguinte, né? Eu, por exemplo, tenho uma grande desconfiança das coisas que acontecem, né? Eu vejo uma greve, estamos aqui uma vez, eu vejo uma greve no Japão. Na greve no Japão, os motoristas de ônibus trabalham, só que não cobram a passagem. No Brasil, a greve não acontece nesse nível, ela acontece para prejudicar a população toda. E aí eu penso, será que essa greve é uma greve justa, se não foi uma greve fabricada para poder forçar? Local. Porque os empresários não perdem tecnicamente, né? Os ônibus Aquela não greve andam. lá dos caminhoneiros foi um crime aqui, não foi uma greve? Mas foi aí que tá. lockout. Aí tu vê o seguinte, a punibilidade... A gente do governo hoje que na época subiu em cima de piquete da... Exato, porque é um palanque eleitoral. O ex-presidente que condenado subiu na carreira política industrial, fazendo comício em frente de empresa, de indústria em São Paulo. Mas a punibilidade, que é o que vem a coibir de maneira forte a corrupção, tanto a que vai acontecer como que já aconteceu, essa está sendo hoje meio que abafada. O tom do topo que a gente quer, como o colega falou... Mas tu não acha, Favarin, que por exemplo... Porque assim, a Lava Jato ela virou, de alguma maneira, uma tese política. É o nosso perfume. Ela virou uma tese política em virtude dos seus protagonistas. Por exemplo, Deltan Dallagnol vive tentando fazer sociologia por aí. Está menos interessado em fazer investigação e mais interessado em ditar como é que deve ser a política ideal do país. O que, na minha opinião, é um problema da Lava Jato.
E daí sai propondo leis e sai propondo, sai com propostas aí, e se discordar da proposta, você é a favor da corrupção. Por exemplo, aquelas 10 medidas contra a corrupção. Eu que sou um liberal, eu achei aquelas 10 medidas contra a corrupção, a maioria delas, no mínimo policialescas e algumas inconstitucionais. Entretanto, se você falar mal das 10 medidas contra a corrupção, como eu, tu já é taxado de pró-corrupção, pró-descaminho de recurso público. Esse é o problema da Lava Jato, né? Que se você, e peço Vênia, quem acha que a Lava Jato foi um excelente trabalho, não foi, tecnicamente tem muitas ressalvas, mas as pessoas, não, a Lava Jato mudou o Brasil, nós vamos fazer um Brasil novo. Gente, não se iludam. Ela foi um processo jurídico que fez uma modificação política. Bom, tanto que quem ascendeu ao poder, a primeira coisa que queria fazer era diminuir a Lava Jato, porque não interessava mais. Inocentes úteis. A Lava Jato morreu. Então, tem que ter muita ressalva. Eu tenho, assim, processo penal, e eu trabalhei nessa área, ele é um processo que deve ser feito com técnica. A hora que tu misturas política, nós já vimos no Rio Grande do Sul isso, em 88. Vimos que foi parar. Como é que foi parar o caso Daudi? Onde foi parar o caso Daudi? Misturou política, olha o que aconteceu. Então, sempre tem que se trabalhar com técnica. Era isso que eu sempre defendi na minha vida quando eu era policial e professor na academia de polícia. Sem técnica não vai a lugar nenhum. Mas eu quero falar de uma coisa que tu bem falaste. Rapidinho no fim do bloco. Sim, que é a questão cultural. Tu sabes que em partes do Estado, nós temos pessoas que são refratárias a prisões de contrabando e descaminho, porque entendem que é um meio de vida. Então, a pessoa internaliza aquilo como se fosse um caminho, entre aspas, adequado. Então, tu vais na fronteira oeste, eles acham que, como se fala, o chibo, né, o transporte, é correto. E aí ficam indignados porque não vem como um ato de ilegalidade. Então, tem que ter... A questão cultural também é um fenômeno que deve ser visto, e aí regionalizado. Muito bem. Vamos para o último bloco do programa. Na volta... Voltamos com o Ayrton abrindo o último bloco do Cruzando as Conversas. Fiquem conosco, já retornamos. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. A questão das penas. Isso é importante. Voltando para o último bloco do Cruzando as Conversas desta sexta-feira, o nosso programa tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Estamos aqui no programa de hoje com três queridos amigos, Alexandre Neves, Ayrton Favarin, Saulo Marimão, estamos falando sobre corrupção. Favarin, último bloco, abertura tua. Corrupção, o que acontece? Eu creio que uma grande saída para nós reduzirmos, porque acabar não vai acabar enquanto nós formos seres humanos, mas o que acontece para reduzir? A gente tem que introspectar que a corrupção, ela é a solução, vem de nós. Nós somos os responsáveis para ter um país melhor. Quando nós não conseguimos, não estacionamos na vaga do cadeirante, não usamos uma rua de maneira, não estacionamos na maneira como dá o jeito, e a gente deixa de fazer isso, a gente está combatendo a corrupção pessoalmente. Quando não se incentiva um filho a fazer isso, quando não concorda que um amigo pague para entrar numa fila, isso é alteração nossa. Nós somos um país pobre hoje, porque nós nunca fomos um país rico, nós somos ricos em condições naturais. E por sermos isso, depende de nós o crescimento, o desenvolvimento, de termos uma nação melhor para nós reduzirmos a corrupção no máximo que se puder. É não achando certo, não achando correto e não concordando com o que está acontecendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, senhor. Esse raciocínio não leva, talvez, à impressão de que as infrações da vida cotidiana são atos corruptivos e que, ao fazer isso, tu nivela por baixo os grandes casos de corrupção? Porque não necessariamente alguém que estaciona numa faixa amarela vai
roubar 50 milhões de dólares de um contrato de licitação. Mas se eu introspectar isso... Sei, tô perguntando. Tá, mas aí eu vou te dizer, se eu introspectar isso comigo... Porque assim, todo mundo aqui já deve ter cometido alguma infração de trânsito. Evidente que sim, evidente. Agora, isso não nos torna corruptos. Evidente que sim. Não nos torna corruptos. E se tu disser que todo mundo é corrupto, logo ninguém é corrupto. Mas eu não estou dizendo que todo mundo é corrupto, eu estou dizendo que assim, quando eu começo a aprender, a ensinar, a demonstrar, a exemplificar que eu não aceito algumas coisas para os outros, eu também não vou aceitar no nível acima de mim. Eu não vou, por não estacionar na faixa amarela, por não usar a vaga de cadeirante no shopping, por não chegar a isso, aquilo tudo, eu não vou aceitar que eu chegue numa repartição ou numa divisão, numa situação e aceite pagar um valor a mais para ter o documento mais rápido. E se eu não aceito isso, eu não aceito outras coisas também, como também não aceito o político que eu fico sabendo que é um corrupto. Eu não vou votar nele. Eu não vou votar no político que entra num fundo partidário que pega um dinheiro que podia estar na segurança pública, que um dinheiro que poderia estar na saúde, que é onde o Estado tem que botar a mão dele, que é na segurança pública e na saúde. O Estado não tem que controlar outras coisas. O Estado tem que cuidar do que é a vida do munícipe, do cidadão, da sociedade. Aí sim eu consigo fazer um país melhorar e diminuir a corrupção, quando o cidadão sabe disso e tudo. Tem uma respostinha rápida, porque eu não quero me meter de atrapalhar os outros. Vai lá, não. Agora é a sua vez de falar. Tem dois escritores, chamados Herder e Fichte, que falavam numa expressão que eu acho que sintetiza a questão dos senhores. A palavra é individualismo. Ou seja, as pessoas não se veem de forma num coletivo. É isso aí, concordo contigo. Durkheim falava no século XIX que a sociedade ela possui padrões de criminalidade que, na verdade, eles ajudam a manter a sociedade viva, porque a partir do momento que a gente combate a criminalidade, existe um certo consenso contra aquilo e aquilo nos mantém unidos, como um organismo, né? Solidariedade orgânica é a expressão que ele usava. O problema é que as pessoas hoje Nós não se veem... temos senso de comunidade. Não, as pessoas querem, como eu falei naquela metáfora do trânsito, querem passar na frente dos outros, querem chegar na frente, então elas querem se veem como indivíduos, porque elas não acreditam que tanto o poder público como a questão privada vão lhe dar a atenção que merece. Elas não se julgam merecedoras porque elas não acreditam. E eu vou dar um exemplo bem banal. O aluno sou professor, né? Ele chega lá e, professor, eu perdi o prazo para entregar o trabalho, posso ganhar mais um prazo. A hora que você abre um precedente, vai criar um incidente. Aí os outros alunos que entregaram no prazo vão olhar para ti, pô, e aí? Entendeu? Eu não estou dizendo que quem comete uma infração vai ser um corrupto, mas a questão está desde a formação do indivíduo. Por isso que é importante a questão da família, da escola. E as pessoas terem, assim, e quem for o gestor... Esse pessoal que delinquiu aí, nos casos de corrupção, todos tiveram família, todos tiveram na escola, e aí? E a escolha? As pessoas também tomam a pessoa escolhe delinquir. Evidente que sim. Nós não podemos só jogar numa coisa genérica. Mas não é... a corrupção está no ar. Mas por que é mais fácil delinquir? Desculpa, mas não é questão de ter família. É questão do vínculo familiar no sentido de roubam conjuntamente. Sim, de orientação. Crescem na corrupção. Crescem juntos. Já vimos vários casos de famílias criminosas. Tem uma lá no Maranhão que é famosíssima. É uma família. Mas não é de ter família, mas é de orientação, não é mais família, de conversa, já diálogo. É um feudo, aquilo é uma capitania hereditária. Vai lá, mas o grande problema assim, que eu vejo, a situação da corrupção, né? Em várias etapas, a corrupção mais simples que a gente viveu no passado, enfim, a corrupção draconiana não do Estado, mas do partido político que sugou tudo que tinha no Brasil por outros motivos. Ninguém ali corrompeu para comprar um carro novo, corrompeu para se perpetuar no poder. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe onde é que está o nosso dinheiro. Enfim, problema, punição. O assédio da pessoa. E a gente vê políticos que vieram de boas escolas, de boas famílias, né? A certeza da impunidade. É isso. A certeza que o sujeito vai colocar o dólar na cueca, que ele vai botar 50 milhões de reais no apartamento, que ele vai correr com uma mala com 500 mil reais em dinheiro. É isso aí. É isso né? E é feito todo um arcabouço de persecutório, investigativo, coisa e tal. Pumba, impunidade. Né? Então, se os agentes públicos... Por que agora, e é uma pergunta que eu sempre faço, meu pai faz essa pergunta,
Corrupção surgiu na Lava Jato? Não. O Ministério Público surgiu com Deltan Dallagnol? Não. O Poder Judiciário surgiu com o Moro? Então, por que acontecia antes? O que acontecia antes e o que acontece hoje? Escandalização do fato. De um lado o escândalo e de outro a permissividade. Porque a maior empresa que se criou, se teve conhecimento, foi agora. Porque antes já conhecia. Já sabia? É. Né? Então, chega o Ministério Público e fala, mas o Temer faz parte de uma quadrilha há 40 anos. Bom, então você investigue os promotores que lhe antecederam. Sabe o que eu acho dessa denúncia? Ela não tem pé nem cabeça. Não. Essa denúncia quando tem, Mas se isso foi um fato, uma hora dessa eu faço uma análise. você tem que investigar os promotores que lhe antecederam, porque é prevaricação se existe há 40 anos e o Ministério Público não fez nada. Então, é impunidade. Elimina a prescrição em crime de corrupção. Tira a prescrição. Nossa. Tira a prescrição. Ah. Acaba com a prescrição no crime de corrupção. Esses dias eu vi o ministro lá falando ministro falando dos recursos lá do Maluf, né? Recurso A, recurso B, recurso C. Gente, o magistrado, ele é um gestor de uma carteira de processos. O processo que tem marco prescricional, quem trabalhava assim, você vai conhecer, Adel Américo. Sim. Sim. O processo com marco prescricional. Eu tive processo na Vara do Moro, de cliente meu na Vara do Moro, né? Processo com prazo prescricional, o cartório estava no meu pé. Se eu fosse tirar a carga, ele, tira a xerox aqui. Não vai assumir com o processo. Porque é a gestão do processo feito pelo judiciário. Né? Não posso deixar cair na vala comum um ato de corrupção, o sujeito deu R$50 para o policial rodoviária federal para deixar passar uma carga de boneca de plástico, houve um ato de corrupção, não tenha dúvida, não existe corrupção de melhor ou pior grau, mas aquela corrupção que vai matar brasileiros porque tirou dinheiro da educação, da saúde, das escolas e foi alimentar estados ditatoriais para a perpetuação de um partido, de uma ideologia no poder, isso aqui tem que estar com uma bandeira vermelha. Esse processo, o Poder Judiciário tem que olhar a prescrição não é só dos recursos. Mas aí quem está no último grau para poder visualizar isso, como é que chegou naquela posição? Bom, nós temos ministros que chegaram pela mão política e quem pede, deve. Bom, aí a gente entra... papo outro programa. Outros programas. Se nós tirássemos o STF... Entrou numa questão que nós vamos dizer agora por umas 3 horas. Se nós tirássemos o STF e o STJ de Brasília, as coisas já melhoravam. A repactuação também da justiça no contexto federativo ajudaria muito nos processos, né? O fato de subir tudo para o Supremo é um problema, mas isso daí pega o STF, parte de uma e bota profunda reforma. Pega o STF, STJ, o TST e bota no outro estado. Separa, bota um em cada estado separado. Tira de Brasília, mas a gente vai perguntar por que a capital saiu do Rio e foi para Brasília. Bom, mas aí é outro programa. Aí não vai dar. Minha gente, olha, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui neste programa sobre corrupção. E claro, esse assunto não se esgota, espero encontrá-los aqui novamente em outras ocasiões. Saulo, obrigado. A honra é minha, é um privilégio participar novamente. Quanto tempo tem? Tem 30 segundos. Eu quero agradecer a atenção e afirmar que corrupção ela é uma questão de poder. Então, se tivermos um cuidado maior com quem exerce esse poder, nós podemos pensar num país melhor, mas isso é um processo que vai demorar décadas. Alexandre, obrigado por ter vindo. Nós que agradecemos. Ainda mais por ter adiantado o voo para vir aqui na sexta-feira. Não, louco para voltar para casa, a gente viaja a semana inteira, quando chega em Porto Alegre dá vontade de beijar as paredes do aeroporto. Mas o tema está em voga e acho que começa pelos programas de compliance nas empresas privadas, que são as corruptoras em tese. E a gente vê aí o pessoal de compliance crescendo, forte, com regras. Estar em compliance. Nós, advogados, temos que orientar as empresas a como fazer certo aquilo que elas querem fazer. Só uma curiosidade, até a investigação da Lava Jato, a Petrobras não tinha compliance. Uma coisa meio absurda, né? Pavarim, obrigado. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É muito bom debater, a gente cresce muito nisso. E a solução disso tudo, a começo da solução, vem pela compliance, vem pela cultura, pelo crescimento de cada brasileiro, vem por uma governança dentro de um setor público, uma secretaria de governança bem efetiva, trabalhando para acabar com isso, para criar parâmetros, protocolos de trabalho. Muito obrigado mais uma vez e uma boa noite. Muito bem, então vocês acompanharam essa análise sobre a questão da corrupção no Brasil. Obrigado, Favarim, por ter vindo. Muito obrigado. Alexandre, obrigado também. Saulo, obrigado também. O Cruzando as Conversas vai ficando por aqui. Desejamos a todos um ótimo carnaval
para aqueles que vão descansar ou para aqueles que vão participar de bloco, enfim, você já sabe. Aproveitem o carnaval da forma como lhes aprouver. Até mais. Boa noite. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.